Olá, muito boa tarde. Ao longo da história, o Papa exerceu a liderança na Igreja a partir de diferentes contingências e assumindo um perfil que mudou nas várias épocas. Uma evolução que agora queremos analisar com o contributo de António Matos Ferreira, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Dr. António Matos Ferreira, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Vamos remeter-nos a esse momento fundante do primado do Papa, que aconteceu com o primado de Pedro, entre os 12 apóstolos. Que transição é essa entre o primado de um dos apóstolos e depois o primado dos seus sucessores, o Papa? Bem, há uma leitura literal que faz essa identificação de um mandato de Jesus a Pedro. Mas os textos que sustentam isso podem ser lidos de uma maneira mais abrangente. E eu creio que isso é muito importante, perceber esse aspecto, porque ele é o cerne, é o centro da institucionalização daquilo que genericamente se chama o princípio petrino e que o universo católico romano insiste, e que outros universos cristãos reconhecem de maneira diferente. E isso esse elemento central é: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Isso é o que diz o texto bíblico. Exatamente. Que é o princípio petrino, é no fundo uma função, é uma missão de estruturação da comunidade baseada na criação e no desenvolvimento dos vínculos entre os indivíduos, entre as comunidades e, portanto, sempre ligados, sempre associados historicamente a esta evocação. Houve a construção do que nós designamos pelo papado, que é uma construção que aí é histórica, tem muitas... E também um outro aspecto muito importante, que é a dimensão inicial da universalidade, não só da mensagem, mas, sobretudo, da questão da eclesia, ou da eclésia, que é exatamente da Assembleia. Portanto, o princípio petrino, no qual depois se funda todo o problema da estruturação apostólica, da sucessão apostólica, etc., é esta matriz de que a Igreja intervém, está presente, dá testemunho daquilo que é essencial, que é Jesus, pela criação de laços ou pela ruptura dos laços. Muitos, e a maioria dos textos da Bíblia têm uma função catequética, enfim, não são entendidos literalmente, mas sim da mensagem que transportam. Neste caso, há uma interpretação literal do que é dito acerca do primado de Pedro? Há, na medida em que, portanto, digamos assim, desde muito cedo, há uma identificação de que Pedro esteve em Roma, foi martirizado em Roma. A todos nós, ou pelo menos as pessoas de uma certa geração, sabem do martírio de Pedro, que exatamente quis morrer. Há dados históricos. São elementos que compõem um imaginário que se foi consolidando. De que a cidade em Roma era a cidade onde estão, portanto, as relíquias do apóstolo Pedro. Portanto, também há ali um elemento importante, que é a presença de Paulo e o martírio de Paulo, portanto, digamos assim, de duas das figuras que determinam o cristianismo nascente. E desse ponto de vista, à medida que as circunstâncias históricas o permitiram, Roma assumiu-se como uma referência, por um lado, com elementos que vinham da própria importância que a cidade de Roma tinha, mesmo se na altura em que o cristianismo está emergente, Roma está a perder uma importância, por exemplo, relativamente a Milão ou relativamente a Constantinopla, mas talvez até isso depois dê essa mitificação de que o cristianismo é, no fundo, foi assim também interpretado, como o sobressalto que faz resistir o mundo, por exemplo, diante do mundo bárbaro, etc, etc. E portanto, Roma também foi captando, em circunstâncias diferentes, uma funcionalidade, digamos, que vem até aos dias de hoje, mas que nunca foi sempre idêntica. A funcionalidade foi variando ao longo das épocas da história, não é?
Por exemplo, e para tentar fazer um percurso mesmo que breve ao longo das diferentes épocas da história, o exercício da autoridade, a hierarquia, enfim, alguma até conotação monárquica ou significado monárquico do exercício do Ministério Petrino foi marcando o papado, nomeadamente no primeiro milénio? E mais, se calhar. Eu diria que há um momento que é antes da existência dos Estados Pontifícios. Isto é, em que o exercício desse protagonismo, digamos assim, decorria muito das vicissitudes e muitas vezes estava fragilizado pela ausência de uma territorialidade. E, de certa maneira, isso depois marcou também o papado durante um tempo, em muitos momentos, de maneira muito diferente, que é, a partir dos finais do século VIII, o Papa é também um senhor objetivamente temporal, o que faz com que muitos interesses de muita ordem condicionem. Depois há um momento que é fundamental, que é a reforma gregoriana, que é no contexto da chamada separação entre o cristianismo do Oriente e do Ocidente. Há uma dinâmica de reforma que procura ir acantonando a fragilização a que, por exemplo, a eleição dos Papas estava sujeita, ordenando e criando condições para que houvesse uma maior estabilização da estrutura do papado, etc. E depois, até ao século XX, muitas das realidades políticas e sociais e religiosas da Europa condicionaram Roma e o papado. Até ao momento, diríamos assim, 1870, em que o Papa deixa de ser senhor temporal. Depois a cidade do Vaticano é já outra, é uma entidade, evidentemente material, objetiva, mas que é fundamentalmente para dar o corpo, do ponto de vista mais institucional e mais real, àquilo que nós designamos pela Santa Sé. Fazendo do Papa também um chefe de Estado, não é? Faz chefe de Estado, mas não tem comparação com a questão anterior e, no fundo, ele é, enquanto, digamos assim, enquanto base para, se quisermos, uma autonomia de natureza, por exemplo, diplomática, de natureza política, etc., de uma realidade que, paulatinamente, por exemplo, se tem vindo mais ou menos a sublinhar a dimensão espiritual, religiosa, etc. Mesmo assim, existe ainda alguma autonomia ou a possibilidade dessa autonomia a nível financeiro, enfim, e outros níveis dentro do Estado do Vaticano? Essa é uma das grandes questões porque assim, todas as religiões, isso é uma coisa que, por exemplo, nós que estudamos, por exemplo, que não é muito comum encarar-se, todas as formas religiosas são instâncias de acumulação de bens. Porque a organização das comunidades, das pessoas, do funcionamento, implica bens e troca, etc. Um dos problemas fundamentais é, por exemplo, na cultura financeira, não é? que desde o século XIX se torna cada vez mais relevante. O problema é exatamente que a Igreja Católica Romana, não só do ponto de vista local ou continental, ao nível central, ela é gestora de bens que lhe são provenientes de muitas coisas. E, portanto, há um problema indiscutível que é como é que, na atual organização económica e financeira do mundo, uma instituição como a Igreja Católica se situa. Portanto, nós sabemos isso, que não é estranho vermos os problemas associados à questão do Instituto das Obras Pontifícias, que é, no fundo, questões administrativas, não é? E também financeiras. Financeiras, quer dizer, o grande problema é, hoje, que se discute muito os paraísos fiscais, a transparência das transações, etc. E são problemas que não é estranho que afete as experiências religiosas, todas elas, mas particularmente a Igreja Católica Romana, que tem esta centralidade tão grande. E por ser mais histórica, né? Tem uma história mais longa. Em todo caso, e esse poder, essa contingência,
de ter de administrar bens, coloca algum entrave àquilo que ela deveria ser, de dinamização espiritual, sobretudo? É algum contrassinal? Eu, por exemplo, como historiador, mas também sensível à maneira como pôs a pergunta. E isto porque na opinião pública esta acusação era corrente? É uma questão, evidentemente, para a Santa Sé, para o Vaticano, digamos assim, como as pessoas, mas é também para toda a experiência da Igreja Católica, que é como é que ela é captadora de bens, e é natural que o seja, porque as pessoas, desde o confiarem, desde o expressarem materialmente essa confiança, e traduzem isso, por exemplo, por dons, por ofertas, etc. E depois como é que isso é gerido? E é gerido no atual mundo com o rigor da transparência, com a transparência e com a justiça que é requerido por aquilo a que está ligada enquanto igreja exatamente dispensadora e animadora da vida espiritual dos homens e das mulheres do nosso tempo. Isso é um desafio. E eu, por exemplo, estou convicto que esse é um dos grandes desafios que se põe a Roma, como no sentido do que tudo isto significa, à gestão da Igreja Católica Romana, como à própria figura do Papa. Porque, por exemplo, quando Paulo VI decide não usar a tiara, a vender e com esse dinheiro dar aos pobres da Índia, quando, por exemplo, é conhecido, por exemplo, que diante de determinadas dificuldades decorrentes dos problemas que a Arquidiocese de Boston teve sobre os problemas jurídicos com a pedofilia, etc. Não é? Portanto, estes problemas são problemas concretos. O arcebispo decidiu vender o paço episcopal e ir viver para uma casa mais humilde. Portanto, você tem, não há dúvida nenhuma, a possibilidade de acumular. Esses sinais são precisos para nos tempos de hoje. Eu acho que os responsáveis da Igreja Católica mais avisados, no sentido que estão mais preocupados com uma coisa fundamental, que é se o cristianismo e a sua expressão católica têm pertinência para os dias de hoje, é evidente que se põe a todos os pastores, que é, portanto, a palavra que nós utilizamos para designar aqueles que têm uma responsabilidade particular no interior da Igreja, são chamados a produzir gestos desse registro. Porque é assim, o mundo continua a saber uma coisa, as igrejas, como a Igreja Católica, as igrejas e a Igreja Católica são instituições feitas por homens e mulheres. Aqui todos estamos de acordo. Mas depois esses homens e essas mulheres e o mundo esperam que haja pessoas que façam um esforço, de que as coisas não sejam exatamente a reprodução do que existe, em termos de justiça, em termos de partilha, em termos de solidariedade, em termos de comunhão, em termos de uma outra vida. Porque é isso, no fundo, que eu penso que todas as religiões, as pessoas muitas vezes estão ainda pouco sensíveis a isto. A experiência religiosa, a sua atualidade é sempre ajudar as pessoas a viver. Por isso, por exemplo, a religião, as pessoas muitas vezes surpreendem-se que a religião, afinal de contas, não desapareceu, até está aí em força. Pois, obviamente, porque a humanidade continua a precisar de referências para viver. Faz parte da... Não há possibilidade... Neste registro ainda, neste tema, até que ponto é que os dados da história podem inspirar uma correta e sadia utilização dos bens, perguntando-lhe de que forma é que se foi vivendo ao longo da história essa tensão entre poder temporal e poder espiritual, nomeadamente por parte do papado? Há um tema que vem da medievalidade e que se pôs com muita centralidade no contexto de uma divisão muito grande que houve no Ocidente, que é chamada Avignon, o problema de Avignon, o debate sobre a pobreza. Sobre a pobreza. E a pobreza, na origem do problema de Avignon. Expressa-se no interior da questão de Avignon. Por variedíssimas razões, há uma Europa que também está a mudar, etc. E esse debate, que foi um debate teológico, mas também prático, a pobreza não é tanto colocada unicamente como o eu não ter bens,
Mas é eu poder ter algo, mas dispensar isso para que o outro também possa ter alguma coisa. Portanto, há um equívoco, muitas vezes, e até que vem até aos dias de hoje, que é julgar-se, pensar-se que as questões colocadas a partir do mundo dos pobres é meramente uma coisa que se possa retribuir, dar. Não, há um problema fundamental, que é a possibilidade que os indivíduos e as instituições têm de abandonar, deixar. Depois há um problema muito importante, que é deixamos só o que não necessitamos ou deixamos também daquilo que precisamos. Bem, este problema, que é um problema muito complexo para os Estados e tudo, não é? O problema dos impostos, o problema da repartição da riqueza, não é uma coisa que esteja ausente da Igreja Católica Romana. Porquê? Porque voltamos ao tal ponto. Ela é uma instância de acumulação de bens, ela é uma instância que envolve pessoas, que gera pessoas, e, portanto, entre essa inserção na sociedade há o problema do que ela, na prática, testemunha. E, portanto, o problema aí é também muito relevante, que é, não basta produzir doutrina. Por exemplo, a Igreja Católica, se formos ver, é uma das instituições que tem uma produção doutrinal fantástica, extraordinária. Não basta só o registro da profecia, da denúncia. O grande problema, e por exemplo há movimentos hoje cristãos que estão muito empenhados nisso, que é como é que se traduz na prática, na sociedade, essas experiências. E sobretudo como é que se traduz essa experiência, essas dimensões, num modo e numa fórmula de governo como aquele que existe, a partir do Papa, com uma Cúria, que tem um conjunto de chamados dicastérios, portanto, diferentes ministérios, poderemos chamar assim. É a estrutura para um governo de uma igreja nos tempos atuais? Não lhe sei responder. É que existe, de certeza, não é? Mas é que enfrenta desafios. É que enfrenta desafios também. Basta pensar, por exemplo, a estrutura diplomática da Santa Sé é extremamente importante. Não estou a falar deste ou daquele anúncio em particular, mas a tradição e a estrutura diplomática é extremamente importante. A estrutura, pronto, há o problema da governação central. Mas a importância da diplomacia, pela influência que pode exercer ou por um fim também ele espiritual que se pode concretizar por essa via? É porque eu creio que não se pode fazer uma distinção profunda, porque no espiritual, não é? Quando nós falamos do espiritual, por exemplo, escolher os bispos, ou, por exemplo, de fazer um agenciamento, por exemplo, de problemas concretos no terreno, por exemplo, entre partes, entre questões políticas, verificar o que se passa nas igrejas, não posso dizer que é totalmente destituída do espiritual, a não ser que se tenha uma visão claramente individualista do espiritual. Portanto, o que nós estamos diante é de uma organicidade que a Igreja tem, a Igreja Católica Romana construiu uma organicidade. A grande pergunta é saber se esta organicidade está adequada aos desafios que, entretanto, surgiram. E pedir-lhe a resposta também. Como? A resposta a essa pergunta. A resposta, eu acho que há aquilo que eu costumo chamar desajustes fortes entre a estrutura da Igreja Católica, não só do ponto de vista orgânico, mas do ponto de vista, inclusivamente, da gestão dos problemas odiernos, isto é, do dia-a-dia. Mas isso também tem a ver com as expectativas das pessoas. Não tem só a ver com uma vontade, por exemplo, pode ser escolhido a pessoa mais interessante para Papa, que as pessoas julguem e unanimemente estejam de acordo, e depois ser um momento extremamente doloroso. Porquê? Porque essa pessoa pode desencadear processos que uma parte da opinião pública, uma parte dos católicos, hostilizem essas posições. Porquê? Porque nós também temos que perceber que hoje o exercício da autoridade, antes de mais, está confrontado com a opinião pública. Qualquer pontificado, sobretudo neste momento da história, o grande desafio é esse da reforma da Cúria Romana, de uma forma diferente de exercer o governo da Igreja? Eu não sei se é só da Cúria Romana. Porque, assim, a Igreja Católica possui muitos instrumentos para vivificar a sua dinamização. Eu estou convencido que está mais
na capacidade que ela tem de envolver o conjunto dos crentes numa dinâmica que, por exemplo, sejam capazes de compreender as suas necessidades espirituais e religiosas, mas ao mesmo tempo de compreender que o mundo é muito mais amplo e muito mais diversificado e que há, por exemplo, que há limites para as coisas, mas que ao mesmo tempo é preciso acolher as pessoas. Não basta só pensar que a Igreja é constituída por um grupo de perfeitos. A estratégia do grupo de perfeitos, do grupo das pessoas que não têm mácula, é uma estratégia muito questionada, por exemplo, nos Evangelhos. Há uma problemática nos Evangelhos e logo no início do cristianismo. Portanto, o cristianismo não saiu disso. O grande problema, volto a dizer, é como é que é-se capaz de fazer emergir um funcionamento de uma autoridade, porque a autoridade não é só o Papa. O Papa é uma personalidade que deve encarnar, obviamente, uma dimensão espiritual, portanto, se quisermos, uma dimensão simbólica, mas depois isso passa por muitos outros canais, é muito complexo. Passa pela responsabilidade de cada um também? Começa por uma questão, por exemplo, quando a gente ouve dizer que tal católico gosta mais deste Papa ou daquele Papa, ou que o outro Papa é que era bom, e que exatamente isso demonstra que os crentes têm consciência das coisas e, portanto, têm as suas medidas. E que, enfim, tem que se conjugar e tem que se concretizar também em cada tempo. António Matos Ferreira, agradeço a análise a estas questões que fez aqui neste programa da Igreja Católica, onde quisemos apresentar o percurso histórico da figura do sucessor de Pedro até aos nossos dias. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.